Viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo. Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um programa Viver em Condomínio aqui na TV com o Canal 11 da NET. Muito obrigado pelo seu prestígio, pela sua participação, sempre enviando sugestões de pauta através do Facebook, também através do endereço do Sicom. Mande mais para nós precisamos discutir mais assuntos que interessem a vocês. Então, sua participação é sempre muito bem-vinda. Críticas também. Estamos abertos às críticas para poder trabalhar melhor e levar a você a informação que você precisa. Está conosco o presidente do Sicom, Rubens Moscatelli, além de presidente do Sicom, é o comentarista do nosso programa, está conosco sempre. Rubens, é um prazer tê-lo conosco, viu? Obrigado, Querela, nossos telespectadores. Hoje o programa promete ser muito bom, viu, Querela? Porque nós vamos tratar de temas que influenciam no dia a dia do síndico e dos moradores de condomínio. Pois é, e está somando mais uma advogada conosco aqui hoje no programa, doutora Daniela dos Santos Góes. Ela é advogada do Sicom. Isso. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada, eu agradeço. Nós vamos ficar tirando de você tudo que você conhece, hein? Vai ajudar a gente Fica à vontade. aqui, tá bom? Eu queria conversar com você direto aí, síndico e condômino. Essa história que nós estamos vivenciando de dificuldade, de crise e falta de dinheiro, desemprego, priorização em alguns pagamentos e outros não. Essas coisas que a gente tem visto corriqueiramente, que está fazendo parte do nosso dia a dia, não é? E nós que convivemos com as pessoas no dia a dia, às vezes muito distante daqueles políticos que se trancam lá em seus gabinetes e ficam ouvindo falar das notícias, mas não correm, né? As ruas, não correm os lugares, não vão nos condomínios como se faz, não sabem da realidade. Mas eu vejo agora um momento muito positivo, porque o momento de dificuldade econômica tem que nos aproximar, não nos distanciar. E eu acho que é por aí que nós vamos começar a tentar reverter essa dificuldade. Basta ver a mudança governamental, não é? Claro que por uma imposição coercitiva, porque ela saiu, a presidente Dilma está afastada e se manterá assim até o seu julgamento, com um governo que tenta essa conversa que, infelizmente, a presidente da República não teve a capacidade. Antes de passar a palavra para o Rubens, eu queria que a tônica do nosso programa fosse exatamente essa, tratando com analogia o fato da nossa presidente da República, ou presidente afastada, que foi eleita indiscutivelmente, do poder que ela não teve de conversar. E esse foi o grande ponto que a afastou. E no nosso dia a dia, nas nossas dificuldades, nós estamos cometendo o mesmo erro? Nós não estamos conversando? Rubens, você que é um homem que está ligado direto com essas dificuldades, principalmente nos condomínios, né? Sim. Questão de inadimplência, de pagamentos, de dificuldades. Como é que o sindicato tem visto isso? Querela, eu tenho assim, um entendimento em relação a isso. Ele tem pelo menos duas maneiras de você enxergar a situação da inadimplência como ela está chegando. Primeiro, lógico, incontestavelmente por conta da crise, que ela já não vem de hoje, né? Ela já vem de pelo menos 5 anos se avolumando e tomando corpo cada vez maior. No condomínio, o que acontece é a falta da participação efetiva do condômino para discutir as prioridades, a previsão orçamentária, aquilo que vai ser ou não feito pelo síndico. Porque o síndico, se a gente for fazer essa analogia que você propôs, ele é o presidente do condomínio. Isso. Presidente eleito, então ele tem poderes, ele vai executar aquilo que foi lá dito pelos condôminos como aquilo que é o essencial e necessário para a conservação do condomínio. Aí o que acontece? Nós temos dentro desse contexto quem? Os eleitores, que também são condôminos, que muitas vezes o síndico não é nem condômino, mas ele é um contratado, mas que foi dado a ele poderes, que acabam por várias questões, comodidade ou até falta de interesse ou desinteresse, não comparecendo à Assembleia e depois criticando de maneira
a não somar ao condomínio coisas boas. Por que eu digo isso? Se você fizer uma previsão orçamentária, ver lá, eu vou aumentar o gasto com manutenção de elevador porque a empresa atual não está sendo eficiente. Eu tenho empregado, eu tenho que fazer uma projeção porque vai ter reajuste talvez no meio do ano. Perfeito. Eu tenho que fazer toda essa análise e saber, bom, se eu tirar esse contrato daqui, puser outro, fizer uma modificação, uma qualificação daquilo que eu tenho como prestação de serviço, talvez eu não baixe o condomínio em termos financeiros, mas eu aumente o tempo das manutenções, então eu vou gastar menos dinheiro. E os serviços públicos também interferiram diretamente nessa. Com certeza, mas aí é uma questão que todos nós, até mesmo o condômino dentro da sua casa, a conta de energia, a telefonia, tudo teve um reajuste absurdo. Até por falta de gestão financeira de quem de direito. Né? Infelizmente o salário não alcançou. Não. E muito pelo contrário, às vezes você até perdeu a fonte de renda, que é o próprio emprego, não é? Sim. Mas, doutora, eu queria colocar aqui um ponto de discussão para nós todos, né? Porque o que a gente tem visto? Que quando as contas começam a ficar muito estreitas, né? Não fecha a nossa matemática, parece que nós somos um ente governamental, né? A gente gasta mais do que arrecada, só que nós a gente arrecada menos do que gasta, que essa é a grande realidade. Acaba-se não priorizando o pagamento do condomínio. Sim. E aí essa discussão que a gente queria colocar aqui. Por que não se prioriza o pagamento do condomínio? Primeiro porque a multa é muito baixa. O Código Civil reduziu a multa para 2%. Pois não. Então, dever condomínio hoje e pagar atrasado é fácil. Se eu devo 3 meses, são 3% de juros, mais 2% de multa, 5%. E um condomínio de R$500 mil é quase nada. Se eu dever cartão de crédito, é mais caro. Pouquinho só, né? Mais caro. Escola das crianças, é mais caro. Multa de 10, 20, independente, entendeu? Então, a prioridade é pagar, lógico, o plano de saúde. A gente não quer depender do SUS. Perfeitamente. Pagar escola das crianças, porque elas precisam crescer e ser melhores que a gente. Manter nosso luxo. Eu não quero me desfazer do carro, eu não quero me desfazer do meu salão. E o condomínio é tão baratinho e as pessoas vão pagar. Então, para quê colocar o condomínio em primeiro lugar? E olha, Rubens, a gente começa a ver que o nosso dinheiro, o meu, o seu, nosso, ele está indo essencialmente para... Você vê o que a doutora falou aqui? Ela falou em 2 despesas básicas, né? Eu vou deixar a última para... Mas 2 básicas, que é educação e saúde. Que você, que está nos assistindo, sabe mais do que eu, que há uma transferência do Estado para o ente particular, um serviço que ele já cobrou de nós para exercer com eficácia, e não faz. Então, eu pago o imposto para isso e tenho que pagar ainda o plano de saúde, e depois nem vou falar da Agência Nacional de Saúde Suplementar com uma pseudo-segurança que nos dá, que não dá, né? A crise está tão grande que chega lá no plano de saúde, inclusive, que o tempo de demora é enorme, é como se é um SUS de luxo. Sim. Não é? Então... Ou às vezes até piorado. Até piorado, né? E a educação, para eu poder dar condição para os meus filhos. Não que o Colégio do Estado não tenha eficácia no estudo, mas a forma como isso tem sido conduzida pelo governo. E aí, Rubens, como é que ficam essas relações dentro do condomínio? Porque está devendo. Se está devendo, condomínio é diferente de um carnezinho que você faz lá em qualquer loja aí. Está devendo, você vai pagar por isso e vai criar uma restrição do seu nome, coisa dessa maneira. Lá alguém vai pagar por ele, né? Chiarella, você sabe que no curso que a gente programa mensalmente, eu revelo isso para as pessoas, tem muitas pessoas que ficam espantadas. Mas a partir do momento que você se torna, adquire uma cota do condomínio, ou seja, uma unidade dentro daquele condomínio, você passa a ser um devedor permanente. Porque você tem a obrigação de conservação e manutenção do imóvel. Ou seja, você tem compromisso de arcar com as despesas para que aquele imóvel tenha valorização futura, seja habitável, todas essas condições. Mas as pessoas se esquecem disso, se esquecem completamente. Por exemplo, já vi situações em que o condômino vai lá,
adquire um imóvel de algum devedor e esquece de pagar. E depois reclama que vem lá juros, multa, atualização, mas não era eu o devedor, não. A gente tem que lembrar o seguinte, dívida de condomínio ou débito condominial, ele tem dupla natureza, ele é pessoal e ele é real. Lá no latim é propter rem, quer dizer o seguinte, o imóvel ou a dívida imobiliária segue o imóvel. Então, eu vendi para o Querela não pagou lá, eu não paguei, ele tem que correr atrás de mim para que eu pague aquilo que eventualmente eu devia, ou ele vai ter que arcar. E se ele não arcar, quem vai arcar é o imóvel, vai ser penhorado. Só tem aquele bem. Uma senhorinha de 95 anos é colocada na rua, pode ser colocada na rua, por leilão, por penhora, e hoje em dia com a execução, né, então, eu queria que nós tratar... temos aí no Código de Processo Civil. Queria tratar um pouquinho desse assunto, por quê? A legislação ela chegou num momento, no passado, que reduziu para 2% e ponto. Está lá, a legislação tem que cumprir. Agora, com o novo Código de Processo Civil, se tenta aí alguma coisa que possa minimizar esses efeitos de se deixar para segundo plano o pagamento dos condomínios, que é a forma de executar essa conta, não é? A intenção é agilizar a cobrança. Então, hoje eu posso executar direto, quer dizer, eu peço a intimação do devedor para em 15 dias ele pagar. Se não pagar, eu já indico o bem para penhorar. Eu não preciso mais entrar com a ação, o devedor contestar, apresentar réplica, o juiz sentenciar. Eu pulo essa etapa. Então, já posso executar direto, paga, se não pagar, vou penhorar. E como o Rubens falou, penhoro o apartamento. Então, não tem essa história de ser bem de família, único bem, é de criança, é de idoso. É uma exceção à regra do bem de família. Eu posso penhorar por dívida de condomínio. Perfeito. E aí, a gente começa a alertar você que está nos assistindo que um dos caminhos, se não o único, não é? Nesses momentos de dificuldade, é um bom diálogo. Não é? Porque também, lá nas administrações, lá no próprio sindicato, essa ideia de que, então eu vou executar direto, eu preciso entender bem se aquele imóvel está efetivamente no nome daquele proprietário, senão eu vou incorrer em um tipo de execução de dívida, cobrar alguém que não deve. E isso gera outros problemas na esfera civil também, dano de natureza moral, inclusive. Eu vou fazer um intervalozinho comercial, na volta nós vamos falar sobre isso, vamos alertar você que está nos assistindo e vamos falar também do protesto desses títulos. Daqui a pouco a gente volta. A AC Serviços é uma empresa que se dedica à prestação de serviços especializados em condomínios, administradoras, indústrias, entre outros. Terceirize sua mão de obra especializada com a AC Serviços. Você ganha tempo para pensar no mais importante, sua gestão. Nossos serviços são exemplos de ações e soluções práticas, com padrões de atendimentos personalizados que garante aos nossos clientes a eficiência e a boa aparência dos nossos funcionários. AC Serviços. Telefone 3324-3057. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você.
Ao verem uma criança pobre e doente, todos querem cuidar dela. Mas você sabe como? O Saúde Criança sabe. Cuida da saúde e do remédio da criança. E também da educação, do emprego dos pais, dos documentos da família, da condição da casa. E cuidando disso tudo, cuida de verdade da saúde da criança. Em 21 anos, o Saúde Criança já cuidou de 43 mil pessoas. E com sua ajuda, pode cuidar de muito mais. saudecriança.org.br. Conheça, ajude. Estamos de volta com o nosso programa Viver e Condomínio aqui na TV com Canal 11 da NET. Está conosco o Rubens Moscatelli, presidente do SICOM, e a doutora Daniela dos Santos Góes, também advogada do SICOM. E no intervalo nós estávamos falando da questão de cobrança do condomínio e dessa ideia de que não se prioriza a conta o pagamento do condomínio. E aí começa a gerar alguns problemas lá dentro, inclusive quando a gente recebe lá o nosso boleto de cobrança, o demonstrativo, tem lá uma situação já superada que aponta aqueles que estão inadimplentes, coisa dessa natureza, não é? Eu queria fazer uma observação. Pois não. Que isso facilita e às vezes dificulta muito a negociação do débito. Pois não. O devedor, ele é encarado, o devedor constante, aquela pessoa que tem um débito, se não grande em termos de número de meses, mas aquela pessoa que toda vez ela fica devendo alguma coisinha, que é a restrição a outros direitos que não a questão do crédito. Então tem condomínio que, pela revolta que se cria lá dentro, estabelece normas de restrição de direito. O devedor com mais de 2, 3 meses de atraso não poderá usar o salão de festas, não poderá usar a piscina. Isso é tudo ilegal, viu? Então, é isso que eu ia falar. Porque Há legalidade nessas decisões? Então, a lei ela define quais são as penalidades. Multa de 2%, que nós falamos agora um pouquinho, 1% de juros ao mês, atualização monetária. Essa é a punição. Óbvio, quando o condomínio contrata o serviço do advogado, vai ter os honorários. Claro. E normalmente é bancado pelo devedor. Lá no SICOM, por exemplo, nós não cobramos essa parte de honorários do condomínio, a gente cobra do devedor. Então tem que ficar bem claro. Que é os honorários de sucumbência. Exatamente. Mas até mesmo extrajudicial a gente cobra, porque certo, claro. É o nosso serviço que é feito perfeitamente, ali. E é legal. Lá, a gente não cobra do condomínio, só do devedor. A Ordem dos Advogados do Brasil, ela preceitua que é perfeitamente legal. Sim. Agora, como é que fica essa questão de levar o condomínio daquele determinado mês em atraso para protesto? Não é uma solução eficaz. Não traz o retorno que o prédio quer financeiro imediato. Muitas vezes o devedor já tem o nome protestado, então vai ser mais um. Que não vai mudar nada? Não vai cobrar. E diferentemente, se ele tem o nome protestado, ele está procurando crédito para talvez até angariar recursos para pagar o condomínio, o prédio está restringindo isso dele. Eu acho que eu queria dar uma opinião sobre isso, queria ouvir vocês. Não, só eu queria acrescentar aquilo que você já tinha falado, que o condomínio também tem que tomar muito cuidado. Vai protestar a unidade 55? Isso. De quem é? O boleto lá está em nome de Joaquim, mas o proprietário é o João, não faça protesto. Tem que ver sempre a matrícula do imóvel. Eu vou dar a minha opinião aqui e quero ouvir a deles. E para você que está nos assistindo, para você síndico, acho que esse momento de protesto é um momento que eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Se você já está percebendo que ele tem uma dificuldade para pagamento, não é? Quando você protesta alguém que ainda está com o nome limpo, não tem dificuldade, e isso vai esbarrar lá na empresa, se ele eventualmente tiver uma empresa, vai resvalar no crédito que eventualmente ele pode ter em nome da empresa, porque é sócio ou não, ou é proprietário da empresa, tem lá sua cota, isso vai interferir diretamente em alguns créditos de lá. Então, eu acho que... Se existe a empresa, ele tem funcionário, esses funcionários também vão ser afetados. É um desencadeamento. É uma bola de neve. Bola de neve. Então, como tratar de um assunto tão delicado? Porque, óbvio, que também não pode ficar sem pagar, mas arrumar um meio termo. E por isso que eu falei no começo do programa, que aí íamos tratar por analogia, com a falta de diálogo que aquele governo passado teve,
e esse que me parece está voltando a ter, possa fazer parte do nosso dia a dia. O governo passado é 5 líderes. É verdade. Então, você acha que a gente consegue resgatar, vocês que são lá do SICOM, que têm esse contato direto com você, síndico que está nos assistindo, ou condômino, né, de dar esse primeiro passo, essa primeira iniciativa, de ter uma conversa. Eu sempre fui um conciliador. Eu acho que a ideia de conciliação... Sim. A meta do SICOM sempre é mandar carta, convidar o devedor a comparecer ao SICOM. Perfeito. Vamos sentar um acordo, entendeu? E eu converso com os síndicos e falo, olha, uma ação, por mais que tenha entrado essa execução nova, não é rápida. Ela vai demorar. E o mesmo tanto que demora uma ação pode ser o mesmo tanto que demora um acordo. E no acordo você está recebendo. Exatamente. E lá na ação você criou a restrição. Exatamente. O objetivo da ação não é penhorar. Então eu falo para o síndico que às vezes eles vão com gana de eu quero receber, eu quero penhorar o imóvel. Mas o objetivo não é esse. É fazer com que o devedor mantenha o condomínio em dia. Ô Rubens, você acha que essa cobrança é muito emocional? Ah, com certeza. Quando o síndico chega lá para pedir para que seja tomada qualquer providência, ele próprio, muitas vezes, já esgotou todo o arsenal que ele tem de conciliador. Mas ele recebe as demandas dos demais que pagam e arcam com o pagamento daquele que não está podendo pagar. Mas todo mundo está com dificuldades financeiras, redução de rendimentos e tudo mais. Então, vai criando uma revolta e o síndico, às vezes, ele quer lá, ele pede até coisas impossíveis, né? Por exemplo, que ele quer matar o devedor. A gente não vai nunca dar essa chance ou essa ideia para ele. Mas, assim, meios e caminhos existem. Só que, como disse a doutora Daniele, tem que chegar lá e fazer o síndico acalmar, entender que, às vezes, o protesto ou uma ação judicial ela é menos benéfica para o condomínio, porque ele vai ter custas, ele vai ter despesas, do que uma conversa. Agora, uma pessoa que não está necessariamente no contexto do condomínio, não conhece se ele sai de manhã para ir correr, ou se ele fez compras, porque entra todo esse aspecto subjetivo. Começa a vigiar e administrar e gerenciar a vida do outro. E odiar, né? Então, que é o pior. Por quê? Se está devendo condomínio, como é que comprou isso? Se está devendo condomínio, por que passeou naquilo? E as redes sociais hoje é algo fantástico, né? Você quer, de qualquer forma, lutar pela sua privacidade. Vai lá e escancara a sua vida. Isso é um outro assunto que nós vamos ter muito para conversar ainda, porque as pessoas se utilizam das redes sociais para difundir a sua própria vida e depois quer que ela seja privada. Não tem como, né? Se você mesmo está falando. Mas você sabe o que me chama a atenção? É que também o síndico tem momento que ele está pressionado. Sim. Pelos condôminos. Sim. E aí ele tem pressão de todos os lados. É isso que a gente estava falando. Os condôminos vêm, o devedor adquirindo bens, passeando, viajando, isso incomoda. Porque ele deve e não pode ter. Então ele paga o condomínio ou ele vive. Entendeu? Aí eu fico aqui numa análise de posição do SICOM como mediador, que de fato vocês são. Sim. E aí você tem que convencer que aquele momento não é para isso, e eu sei como advogado, e vocês, nós todos colegas aqui, sabemos que às vezes a gente dá uma determinada orientação e eles falam assim, a culpa acaba caindo nas costas da gente. E não é diferente no sindicato, né? Sim. Eu quero, mas quem não quer é o SICOM. Exatamente. Estamos fazendo corpo mole. É isso aí. Como é que nós vamos lidar com essas questões, não é? É tentar esclarecer, tentar explicar para o síndico que realmente a melhor solução é tentar fazer um acordo. Não é, eu quero fazer um acordo porque eu quero me livrar do problema. Não. Tenta fazer o acordo porque é o melhor caminho para as partes. Você sabe um negócio que me chama a atenção no sindicato? É a forma como vocês têm preparado os síndicos. Porque essa ideia educacional, porque são cursos. Cursos você está aprendendo, está agregando conhecimento. E ali fica mais fácil para lidar com essa situação, porque ele consegue fazer uma análise não rasa, superficial. Faz uma análise mais profunda de qual é o resultado futuro disso, né, Rubens? E tem a troca de experiência sempre, né? Como você tem uma turma que tem situações diferentes, mas que em alguns momentos elas se assemelham, quando você está passando o conteúdo do curso, existem os questionamentos. E aí cada um traz o seu questionamento.
E aí percebe que, puxa, mas é igual o meu prédio. Pois é. É tudo igual. Só muda o Quer endereço dizer, mesmo. na verdade, somos todos seres humanos e a gente tem os mesmos problemas. Quando a gente vive muito perto, é o grande drama da humanidade. E aí entra nesse critério de você participar ativamente. Não adianta, eu posso até entender que as pessoas que vão em algumas assembleias, comecem a ir a assembleias, vão lá para criticar, não trazem nenhum tipo de sugestão construtiva, mas é importante que elas participem. Muito. Porque daí você vai ampliando o horizonte, vai percebendo que aquela sua revolta ela tem razão de existir. Mas a forma de você reagir com relação a ela, às vezes não é dando pancada na mesa, não é gritando. Por isso que eu sou a favor e ainda levanto a bandeira e vou continuar levantando da Assembleia Virtual. Daqui a pouco é isso que vai ajudar. Eles querem, não, vai distanciar. É que tem muito calor humano que não precisa ser tão quente assim, não é? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, está acabando o nosso programa e eu tenho essa curiosidade e queria que passasse também para os nossos telespectadores. O trabalho que você, como advogada, doutora, colega, como advogada, tem sentido lá? Tem aumentado muito essas demandas? Muito, infelizmente tem aumentado muito e muito decorrente da crise. As pessoas perderam emprego. Muito, é visível. E está lidando, e você está percebendo essa ideia de ser um pouco mais benevolente, de conversa? Infelizmente não. Infelizmente a mentalidade dos condôminos e do síndico é receber agora. E fim de papo. E fim de papo. Não ponderam que amanhã pode ser ele. É isso. Precisamos rever isso, né? Bom, o nosso programa está chegando ao fim. Rubens, suas considerações finais? Não, só queria dizer, só para acrescentar nisso, eu vi recentemente um dado de que aumentou 26% as demandas em relação à cobrança. Quer dizer, aumentou a inadimplência em 26% do que já existia, que era 20%. Mas o programa eu acho que foi muito esclarecedor e agradeço a sua audiência e até a próxima. Doutora, suas considerações finais? Paguem um condomínio, não deixem para o vizinho. Não deixa para o vizinho, né? E quando tiver dificuldade, arrume um meio de tentar minimizar, não é? Exatamente. Bom, esteve conosco aqui a doutora Daniele dos Santos Góes, advogada do SICOM. É sempre muito bom recebê-los. Rubens, sempre muito bom estar com você. E você que nos assiste, muito obrigado pela sua preferência, pela sua participação constante conosco. E fica aqui um recado para você aí que é síndico e você que está com dificuldade. A boa conversa, ela sempre aproxima, e uma conversa verdadeira, uma conversa real. Todo mundo tem que ter a sua cota de sacrifício e nós precisamos priorizar o pagamento do condomínio, óbvio. É lá que você vive, é o seu lar, é onde você é o seu abrigo, é o seu porto seguro, é lá que você descansa. Então, gente, até a próxima oportunidade, fiquem com Deus, nós nos veremos em breve. Até lá. Viver em condomínio. Apoio. SICOM. A mão amiga no momento certo.